Harmonia, equilíbrio, perfeição. Não é preciso ser uma pessoa religiosa e nem mesmo é preciso acreditar em uma determinada religião para simplesmente olharmos à nossa volta e percebermos que os elementos do universo são matematicamente perfeitos. Para muitos, essa é a maior evidência da existência de um Deus, um ser superior altamente mais evoluído que propositalmente criou de maneira projetada cada elemento que existe na nossa realidade. Uma onda no mar, o formato e os filamentos de átomos de uma folha, a estrutura de uma mísera molécula, uma árvore gigantesca e milenar. Tudo, absolutamente tudo na natureza segue esse padrão. E é por isso mesmo que ele é conhecido como o número de Deus. A proporção áurea, a fórmula de ouro, não foi inventada por alguém, não foi criada por um gênio da matemática como foi a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Ela simplesmente existe e está aí para quem quiser e for capaz de ver. Agora, como ela funciona? Por que é considerada o número da perfeição? Qual foi a sua importância na história? Tudo isso e muito mais você vai descobrir agora aqui no Porquê das Coisas. Matematicamente falando, pode ser fácil de explicar o que é a proporção áurea. Mas a complexidade da sua existência é muito mais abrangente e fascinante do que isso. A matemática, por sua vez, nada mais é do que mais uma linguagem. É uma língua que traduz em números e algoritmos uma mensagem que dificilmente seria traduzida de alguma outra forma. Tecnicamente falando, portanto, a proporção áurea pode ser compreendida como uma constante real algébrica irracional. Nós a obtemos quando dividimos uma reta em duas partes não iguais. Depois, pegamos o segmento mais longo dessa reta e a dividimos pelo segmento menor. Esse resultado será igual ao valor da divisão da reta inteira pelo segmento mais longo. E esse número corresponde a uma dízima, um número infinito. Mas podemos arredondar para 1,6180. Matematicamente falando, essa é a explicação para o que é a famosa proporção áurea. Na prática, o que pode parecer apenas um número confuso que saiu da divisão de uma reta, ou seja, mais um valor que somos obrigados a estudar na escola, é o que a matemática pode chamar de perfeição. Como eu já havia dito, a proporção áurea simplesmente existe nas formas da natureza e de tudo aquilo que conhecemos. Se Deus realmente existe e Ele criou o que conhecemos como o universo, Ele decidiu usar essa escala para formar a sua obra. No decorrer da história, ela foi simultaneamente descoberta por diferentes estudiosos. Na Grécia Antiga, um matemático e arquiteto chamado Fídias conseguiu decifrar os seus mistérios e escolheu para representar esse número a letra grega Φ. Mas Fídias não foi o único da sua época e da sua região a se encantar com essa medida. Euclides, um matemático grego considerado o pai da geometria, foi o primeiro, até onde se sabe, a relatar sobre a proporção áurea em sua obra, chamada Os Elementos, escrita há nada mais nada menos do que 2.300 anos atrás. Outra grande referência de pensador grego para nós nos dias de hoje foi Platão, que também escreveu e relatou sobre essa proporção. Muitos séculos mais tarde, mais precisamente no começo do século XIII, foi a vez de um outro estudioso explorar e se fascinar com esse número. Leonardo Fibonacci, que também é conhecido como Leonardo de Pisa, foi um famoso matemático italiano, mas talvez famoso não seja o adjetivo que realmente se encaixe a Fibonacci. Afinal, ele era muito mais do que isso. Ele foi considerado o primeiro grande matemático europeu da Idade Média.
E uma das coisas mais fascinantes e conhecidas que esse grande matemático desenvolveu foi descobrir propriedades únicas de uma sequência específica de números. E o que isso tem a ver com a nossa proporção afinal? Basicamente, tudo. A genialidade de Fibonacci era indiscutível, e isso se torna evidente em suas obras. Em sua sequência numérica, a razão entre qualquer par de números sucessivos fica cada vez mais próxima do valor da proporção áurea. Para explicar na prática, observe o início dessa sequência. A razão entre um par de números sucessivos é a divisão de um número x pelo número que o antecede na sequência. Por isso, se pegarmos o 5 e o dividirmos pelo número que o antecede na sequência, o 3, teremos como resultado 1,666 e sucessivamente. Um número próximo ao valor da proporção áurea, quando arredondado, é equivalente a 1,6180. Continuando essa mesma operação, vamos pegar dessa vez o 89 e o 55. O valor da razão entre esses dois números é igual a 1,6181, o que nos leva a concluir que quanto mais altos os números dessa sequência se tornam, mais próximos estaremos do número mágico da proporção áurea. Mas a grande genialidade mesmo de toda essa sequência matemática é que caso nós apliquemos esses números às proporções de um retângulo, nós teremos o que é conhecido na matemática como retângulo de ouro. E é exatamente aqui que acontece a mágica. Por algum motivo, o nosso cérebro relaciona as proporções do retângulo de ouro com a imagem mais agradável e perfeita, matematicamente falando, que pode existir aos nossos olhos. A partir do retângulo de ouro, nós também podemos criar o que é conhecido como a espiral de ouro. E qualquer coisa mesmo que seguir essas medidas e proporções, será necessariamente belo. A gente não sabe disso conscientemente, mas além da natureza seguir esse padrão, nós mesmos, seres humanos, podemos encontrar formas nos nossos corpos que seguem a proporção áurea. Inclusive, outra curiosidade interessante sobre os nossos corpos e essa proporção é o fato de quanto mais simétrico um rosto for, seguindo esse padrão, mais bonita essa pessoa será. Não sabemos exatamente o porquê, mas se existe uma palavra que pode resumir muito bem o que esses números representam, essa palavra é a perfeição. Agora, saindo um pouco do universo matemático, vamos fazer uma viagem rápida pela história, para entendermos finalmente o quão importante esse número tem sido para a civilização humana. Como eu disse no início desse vídeo, muitos foram os estudiosos que, ao longo da história, conseguiram descobrir esse padrão pela natureza. E apesar dele ter sido matematicamente comentado em livro apenas na época da Grécia Antiga, muito antes disso o seu uso já era conhecido entre as civilizações mais incríveis que já existiram. Na Pirâmide de Gizé, por exemplo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a maior de todas as pirâmides que já existiram, podemos facilmente encontrar as medidas dessa proporção aplicada à sua construção. Outro monumento arquitetônico histórico e maravilhoso que foi construído dessa mesma forma é o templo grego Parthenon. Mas essas estruturas não são exceções. Tanto egípcios quanto gregos, cada um em sua respectiva época, usou a proporção áurea tanto para suas principais e mais majestosas construções, quanto para a produção de suas obras artísticas, principalmente se tratando da Grécia. Avançando um pouquinho no tempo e chegando ao século XVI, eu posso te dizer que foi nessa época que a fascinante proporção áurea chegou definitivamente para o mundo das artes. Naquele século, um monge italiano chamado Luca Pacioli escreveu um livro sobre a nossa querida proporção, chamado De Divina Proportione. Para ilustrar a obra, ninguém mais e ninguém menos do que Leonardo da Vinci foi recrutado.
O nosso artista multifacetado, que era pintor, inventor, cientista, matemático, engenheiro, arquiteto, botânico e segue a lista, passou a usar a nossa proporção divina nas suas obras. Ele era fascinado na harmonia que esses números são capazes de gerar. As obras mais famosas do mestre italiano, que seguem perfeitamente a proporção áurea, são as dos quadros A Última Ceia, Mona Lisa e O Homem Vitruviano. Além de Da Vinci, outros nomes conhecidíssimos e renomados da arte que também faziam uso dessa proporção em suas obras foram Michelangelo, Botticelli, Rafael, Rembrandt e até mesmo o mais contemporâneo Salvador Dalí. Como eu também disse nessa lista, a proporção áurea é mais uma prova de que a arte imita a vida e não necessariamente o contrário. Na natureza, a presença da proporção áurea é geral. Ela surge em conchas, ossos humanos, flores, árvores, cristais, galáxias e até mesmo nas moléculas de DNA. No final das contas, vale a pena ressaltarmos e refletirmos as seguintes questões. A proporção áurea, a fórmula de ouro, realmente existe graças a um conjunto de coincidências da natureza? Algo tão perfeito como essas medidas poderiam ter sido calculadas e criadas por um ser igualmente perfeito? Seria essa uma prova da existência de Deus? Ou uma evidência da genuidade da natureza e da matemática, do acaso? O que você pensa sobre o assunto? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Eu te espero no próximo Porquê das Coisas. Grande abraço. Tchau.